É assim, a gente estava falando sobre os exercícios, né? Aí vamos lá, a pessoa, ela acaba de ver a teoria, e aí, ok, ela vai para os exercícios. Mas a questão é, como ela vai escolher os exercícios que ela tem que fazer? No caso, ela tem que fazer, provavelmente ela tem que fazer exercícios mais fáceis, mas como ela vai saber que aquilo é mais fácil, né? Se ela não estiver com o livro, se É. ela estiver completamente sem norte ali, o que que ela tem que fazer? Olha só, eu vou responder essa questão de 2 formas diferentes, tá? Porque eu Certo, achei essa pergunta, na verdade, muito boa e importante, muito importante. Eu sei que você não perguntou isso, mas eu já vou falar isso. Vamos lá. O cara está no meio da prova, como é que ele vai saber quais são as questões mais fáceis? Por quê? Hoje o Enem, ele trabalha com TRI, que é a teoria de resposta ao item. Então é de extrema importância você identificar as questões que são mais fáceis para a maioria. E aí sim, você escolher essas questões, começar por elas, porque aí você vai maximizar os seus pontos do Enem. Como é que funciona essa teoria de resposta ao item? Se você errar uma questão fácil e acertar uma questão difícil, o Enem, o critério lá de correção, de pontuação, ele vai te penalizar. Por quê? Porque ele vai achar que você está colando. Olha só que doideira. Não sei. Eu, por exemplo, quando fiz a prova do Enem, já faz alguns anos atrás lá que eu fui fazer, eu queria fazer filosofia. Eu fui fazer a prova do Enem lá de matemática, e como eu já tinha uma certa noção de matemática, o que eu fiz? Eu fui fazer a prova na ordem. Eu fui fazer a prova na ordem, ou seja, sem estratégia nenhuma, né, todo errado. Eu fui fazendo a prova na ordem, e aí o que acontece? Eu errei algumas questões lá, na época eu não estava tão bem treinado assim, e aí o que acontece? Eu fui penalizado porque eu acabei errando questões fáceis, eu fiquei em questões trabalhosas lá e quibando e tal, e acabei me ferrando, nesse sentido. Então, a estratégia é muito importante para quem quer passar no Enem. Com certeza, nesse sentido. Então, como é que você vai, no meio da prova, identificar as questões que são mais fáceis? Olha só, eh, se você estudou alguma coisa, se você começou a estudar, olha que interessante, né. Então, eu inverti para dizer que você vai ter uma facilidade maior para identificar essas questões mais fáceis, se você estudou da forma correta. Por que que eu estou dizendo isso? Agora sim a gente vai cair na sua pergunta. Você me perguntou como na hora do estudo eu escolho as questões para fazer. Então isso, exato. você vai escolher as questões mais fáceis para fazer. Como que você vai escolher isso? E agora olha só, você vai começar da matéria. Quem vai, mandar nas questões que você vai fazer é a matéria, é o conteúdo que você está estudando naquele momento. Então, eh, a primeira pergunta a se fazer não é quais questões eu vou fazer, é quais conteúdos eu vou estudar. Porque olha só, funciona assim, ó, você estuda um conteúdo, resume aquele conteúdo, faz os exercícios daquele conteúdo e depois revisa aquele conteúdo. Então a primeira pergunta é: por qual conteúdo eu vou começar a estudar? Porque se você souber isso, você já vai saber quais questões você vai fazer. Concorda? Certo conteúdo você diz As matérias, por exemplo, eu vou começar pelo quê? Regra de 3 ou tópicos análise como combinatória? probabilidade, Isso. Você vai começar por regra de 3 ou análise combinatória? Por regra de probabilidade? 3. Então, por que é regra de 3? Porque simplesmente. Agora, olha só. Ah, Então, vamos tá. lá. Como estudar? Qual é a sequência de conteúdo? Como é que eu vou formar a sequência de conteúdos que eu vou estudar? Por qual conteúdo eu vou começar a estudar? É assim, ó, é simples. Você vai começar pelos conteúdos mais fáceis. Muita gente gosta de começar a estudar pelos conteúdos que mais caem no Enem. E aí começa a estudar, por exemplo, por estatística. Estatística cai muito no Enem. E é uma matéria relativamente fácil, da forma que é cobrada no Enem. Né? Que cobra lá as medidas de tendência central, média, moda, mediana. Basicamente, o Enem ele cobra muito fácil. A estatística é tranquila no Enem. E aí, o que acontece? A pessoa começa a estudar pelo que mais cai, aleatoriamente. Não, começa pelo mais fácil. Eu digo pelo mais fácil e não pelo que é mais essencial. Depende. Qual é a diferença entre o mais fácil e o mais essencial? Vamos lá. Somar, subtrair, multiplicar e dividir é o básico do básico. Isso é essencial. Isso é essencial. Só que o Enem, dificilmente ele não vai cobrar uma questão que tenha só isso. Isso daí
É um pré-requisito para você matar as questões do Enem. Isso é essencial. Mas eu digo para você começar pelo mais fácil, né? Nem sempre o mais fácil é o essencial. O mais fácil é um conjunto, de acordo com você, tá? Eu estou dizendo o seguinte, ó, o aluno, tem alunos que têm muita dificuldade nas operações básicas. Então, sim, ele tem que começar, antes de pegar uma questão do Enem, ele tem que começar por isso, por essas questões, somar, subtrair, dividir, até porque isso aí é pré-requisito para fazer todas as outras questões. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, você tem que saber frações. Fração, ele é um conteúdo que é um pré-requisito para você saber porcentagem. Só que talvez uma questão de porcentagem possa ser mais fácil do que uma questão de frações. Então, olha só, eu vou fazer um esquema, eu ainda vou fazer um cronograma aqui, onde eu vou colocar, não hoje, eu vou gravar um vídeo sobre isso, e eu vou colocar a ordem de matérias da mais fácil para a mais difícil. Enem. É assim que você tem que estudar, da mais fácil para a mais difícil. E aí o que acontece? Você estudando assim, você estudando dessa forma, quando você for escolher os exercícios para fazer, após concluir cada uma daquelas matérias ali, como é que você vai escolher esses conteúdos? Você vai entrar numa plataforma, vai entrar no site, tecconcursos.com.br. Nessa plataforma, você pode escolher alguns filtros. Eu vou colocar, vou escrever aqui, tecconcursos.com.br. Nessa plataforma, você pode colocar o Enem. Para o Enem, ela é gratuita, tá? Então, você coloca lá um filtro, que é o Enem. Depois, você coloca um filtro, que vai ser a matéria que você está estudando. O filtro que eu digo é para você limitar a sua pesquisa. E depois, lá, essa plataforma, ela permite que você coloque o nível de dificuldade da questão. E aí você coloca fácil, que aí simplesmente ela vai te dar as questões fáceis. E aí você vai fazendo as questões na ordem. Depois você pode colocar um outro filtro do mesmo conteúdo, questões médias, e um filtro com questões difíceis. Então essa plataforma aí é extremamente útil. Depois que você estudou a teoria, deu a pincelada lá na teoria, partiu para os exercícios, fez nessa ordem, e aí está tranquilo, você já está pronto para a revisão, que vai acontecer no outro dia.